Meus prezados telespectadores, minhas prezadas telespectadoras, boa noite. Graduado em Direito, com mestrado em Ciências Políticas, ele ocupa as presidências do Conselho Mundial da Avicultura, do Conselho do Instituto Ovos Brasil, da Câmara Setorial de Aves e Suínos do Ministério da Agricultura e Abastecimento, além da vice-presidência da Associação Latino-Americana de Avicultura. É com muito prazer que recebo nos estúdios da TV Tarobá o presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal, a BPA, Ricardo Santini. Boa noite, Ricardo. Seja bem-vindo. Obrigado por atender o meu convite. Boa noite, Caio. Boa noite, espectador do Jogo Aberto aqui da Tarobá. Um prazer imenso estar com você aqui, Caio, querido amigo, e com os paranaenses, e estando aqui com o Brasil e o mundo, mas nesse estado que é muito importante para a avicultura e suinocultura do Brasil e do mundo, como segurança alimentar. Ricardo, nos conte um pouco de sua trajetória profissional e de sua história na BPA, essa entidade que representa a avicultura e a suinocultura do país, dois dos setores mais pujantes do nosso agronegócio, além também de ter uma representação na área de genética, né? Sim. E aí entram ovos também e peixes também, né? Bem, eu sou advogado formado, fui professor universitário, algumas vezes para a Ninfo, trabalhei em Tribunal de Contas, mas comecei como advogado e depois ajudando o nosso sempre presidente e ex-ministro da Agricultura, Francisco Turra, a quem eu sucedi na BPA. Eu cheguei com ele na antiga BEF. Você é da onde? De que estado? Eu sou de Marau, da mesma cidade que o Turra. Dele, lá no Nós Rio Grande do temos uma Sul. relação muito pessoal. Ele me convidou para ir para Brasília, lá na Conab, depois no Ministério. Aí eu fiquei no Tribunal de Contas do Estado, Assembleia Legislativa, e aí a gente veio para a antiga BEF e a BPA. Ela é a junção de duas entidades, né? A BPA, Sim. né? A BEF, né, que foi construída, a Associação junção Brasileira de Exportadores de Frango. e da União Brasileira de Avicultura, que formou a UBA-BEF, que depois se uniu de novo com a Associação Brasileira da Indústria de Produtores e Exportadores de Suíno, que era a ABPEX. E aí formou a BPA, que já temos 10 anos de existência, com mais de 150 países de vendas de produtos de aves, suínos, né? Ovos, genética, como você falou bem. Exatamente. Agora, a BPA faz a interlocução entre o setor que ela representa, já elencados aqui, que é a avicultura, a suinocultura, e essa interlocução é com os mais diferentes órgãos do governo, atuando, por exemplo, em conjunto com a APEX, que é a Associação de Promoção das Exportações do Brasil, né, para abrir novos mercados para os produtores brasileiros. Como é que tem sido, Ricardo, essa relação com o governo que nem sempre é muito simpático ao agronegócio? É importante dizer que quando você citou bem a APEX aí, também o Ministério das Relações Exteriores, o próprio MIDIC e o Ministério da Agricultura, que é o nosso principal ministro. Apesar das diferenças ideológicas que o agro teve com o nosso presidente da República atual, independente disso, ele nomeou um grande ministro. O ministro Carlos Fávaro é uma pessoa do setor. Sim. É um homem produtor, é um homem denodado, dedicado ao setor. Ele não olha ao passado, porque nós temos uma posição muito clara, Caio, eu tenho. Eu trabalhei com o Lula, com a Dilma, com o Temer, com o Bolsonaro e de novo com o Lula, porque frango e suíno não tem partido e nem tampouco ideologia. E os interesses do país Eles e dos brasileiros estão acima dessas questões. E, felizmente, o ministro Fávaro tem valorizado isso. É um ministro que nós apoiamos e mantemos o apoio dele total. Ele saiu da frente parlamentar, era da frente parlamentar como senador, continua como senador licenciado, mas é uma pessoa que é do nosso setor e tem compreendido bem e nos ajudado muito. A gente espera, então, e tem trabalhado as conquistas que o ministro Fávaro conseguiu, mercados abertos, o crescimento tem muito da mão do governo, naturalmente das empresas, que são quem faz acontecer. Mas juntos hoje nós vemos um governo no Brasil e no mundo, as embaixadas brasileiras e tudo mais, vendo todas jogando a favor cada vez mais como um valor do Brasil. Ricardo, o Brasil tornou-se a maior potência, pode-se dizer isso, né? A maior potência mundial em produção e exportação de proteína animal. Em alguns casos a gente é o maior produtor do mundo, em outros casos é o maior produtor e exportador, em outros casos o frango é o maior exportador, né? Isso. Qual é a nossa posição hoje no ranking das carnes? Bem, nós estamos hoje com o frango, nós somos o maior exportador, segundo maior produtor, e temos 39% do market share global. Coisa impressionante. É impressionante. E a soma do segundo e terceiro lugar, que são ninguém menos que... É a carne mais popular do mundo hoje, ela superou o suíno? Ainda não. Ainda não. Ela superou momentaneamente na crise da peste suína africana da China, mas agora já voltou a suíno ser a maior, mas suíno produz 113 milhões de toneladas e frango 103, 104.
Mas a soma do segundo e terceiro lugar, que são Estados Unidos e Europa, não faz o total que nós exportamos de 5.300.000 toneladas exportadas nesse ano. No boi, nós somos 25% do market share global, o maior produtor, o maior exportador de boi. E no suíno, nós somos o quarto maior produtor e o quarto maior exportador. Na tilápia, nós somos o quinto maior exportador já. E isso vem crescendo, né? Crescendo. E no ovo, a gente é o quinto maior produtor e exportador. Ou seja, o Brasil tem uma cesta de alimentos bons, saudáveis e Sem o Brasil, o mundo passa fome. Hoje, mais do que já está passando. Uma grande parte, sim. Infelizmente, hoje temos 770 milhões de pessoas com fome hoje no mundo. E o Brasil ajuda a amenizar dessas e de tantas outras. Se não tivesse o Brasil, seria uma dificuldade muito grande para vários países. Ricardo, as exportações de carne de frango e suína estão registrando desempenho recorde nesse início de ano, projetando provavelmente o que aconteceu no passado, né, que já foi também um crescimento histórico, né? O que tem impulsionado esse avanço e quais são as expectativas que você tem para os próximos meses, né? Nossas empresas cada vez estão mais profissionalizadas. Veja as cooperativas do Paraná, as empresas do Paraná aqui, com mais de 40% da produção e 42% da exportação brasileira. Né? Mas não só isso, a gente vê um mundo que está demandando comida para o Brasil. Sim. Infelizmente, a influenza aviária, ela ataca outros países, a peste suína africana é recorrente no mundo, e isso está fazendo com que chamem o Brasil para colaborar. Os Estados Unidos, por sua vez, diminuem a exportação de aves, e aí o Brasil é chamado para ser o grande parceiro. E nesse contexto da carne suína, tivemos o avanço do Paraná nessa área, né? A partir do momento que se pôde ter aqui um estado, uma região sem a febre aftosa sem vacinação. Né? Sem vacinação, que isso abriu mercados muito exigentes, né? Sem dúvida. E a gente está esperando agora que mercados mais exigentes possam reconhecer Rio Grande do Sul, Paraná, Acre e Rondônia. Até então não é só Santa Catarina, né? Hoje é só Santa Catarina, reconhecido por todo mundo. A OIE reconheceu o Paraná e o Rio Grande do Sul, mas muitos países ainda não reconheceram, porque estão esperando agora, em maio, o reconhecimento do Brasil como livre total de febre aftosa, sem vacinação. E isso vai abrir mercados como o Japão, como o México, como China, para vender carne com osso. Aí finalmente os nossos suinicultores vão começar a ter lucros mais recorrentes, né? Com certeza eu vejo a suinicultura paranaense crescendo muito rapidamente depois que venha acontecer esse reconhecimento. Embora esse reconhecimento deva ser feito de país por país. Sim. Estamos trabalhando nisso, o ministro Favaro nos ajuda muito, junto com as embaixadas e adidâncias agrícolas que tem em todo o mundo. Ricardo, os custos de produção, por sua vez, né, falamos agora da parte boa, né, do crescimento, mas os custos de produção continuam sendo um grande desafio para a cadeia produtiva. Quais são os principais fatores que oneram o setor e quais ações estão sendo implementadas para minimizá-los? E mais de 70% do custo está entre grãos, milho e farelo de soja. Certo. O milho nos últimos 6 meses subiu mais de 30%. O milho é o principal, né? Representa o principal, das rações, né? 70% da ração, mais ou menos, no suíno um pouco mais. Mas o farelo, por causa do preço, equilibra. Então o farelo até está um pouco melhor. Agora o milho está num repique, mas é importante dizer para o nosso produtor de aves suíno que esse repique ele dura só até a safrinha agora. Chegada, hoje eu vim aqui com chuva, graças a bom Deus. Exatamente. Né? E a Primeiros gente vai sinais ter da chegada, da mudança para o inverno, né? Uma boa safra esse ano, que tem milho para nós, por etanol de milho, para o leite, para o consumo humano e até para exportar. Então, esse é o grande ponto. Mas há outros custos. Custo como o de embalagem. As resinas plásticas são as mais caras do mundo se comparado com os nossos concorrentes. Ninguém olha muito isso, né? Quem está de fora do negócio. Mas como você vai vender carne sem pacote de plástico da segurança do alimento? Como que você vai fazer um papelão que é caro, o diesel, o custo da mão de obra, a oneração? Hoje, infelizmente, nós temos 2 dumpings que estão sendo colocados em produtos que chamam-se treonina, triptofano e também na lisina, que são aminoácidos essenciais para a ração. Mas quando você sobe um disso, você acaba dando custo para o nosso produtor. Por isso a gente entende, a cesta básica está desonerada na reforma tributária, alguns estados já estão desonerando a pedido do governo federal. A partir de agora já, né? E a gente entende, inclusive, que o governo poderia, inclusive, baixar o PIS/COFINS que tem sobre os processados, que são os empanados, as salsichas, os hambúrgueres, para que a gente possa também fazer essa transferência para o consumidor. O governo está cobrando o governo federal está cobrando dos governos estaduais a redução do ICMS nos produtos da cesta básica. Vários estados já reduziram.
Mas o governo também, o federal ainda tem que fazer alguma coisa, né? Que é o redução sim, o governo, mas o governo fez a parte dele na cesta básica, Tá que é a carne. Esses produtos que eu me refiro ficaram fora da cesta básica, que são os processados. Sim. Mas são os nuggets, são as linguiças, as salsichas, importantíssimos. Em alguns casos, as proteínas de entrada das pessoas mais carentes. A gente colocou isso na mesa do governo, que o governo poderia retirar esse piscofins, os governos do estado poderiam retirar o ICMS e a gente ajudar a diminuir o custo da alimentação. Ricardo, há uma percepção de que as exportações reduzem a oferta interna e contribuem para a inflação dos alimentos. Isso é um mito, é uma verdade? É uma interpretação absolutamente equivocada, antiquada e sem até porque os preços, fundamento. porque o preço, né, dos alimentos registraram altos até maiores que a inflação. Por isso que vem esse questionamento. Não, mas não é por causa da exportação. Aliás, certo. No caso, desde a pandemia, nós oferecemos para o consumidor brasileiro sempre mais carne de frango, carne suína e ovo para o mercado interno, além de crescer no exterior. Cresceu sempre o mercado interno. Mas a exportação ajuda a financiar. Sim. A gente já faz o frango e suíno mais barato do mundo para o brasileiro, quando compara com os outros países. Quando o produto fica no mercado interno. Mas aquilo que eu vendo lá fora, ele ajuda a reduzir o custo fixo por unidade produzida. Seria uma espécie de subsídio dentro. para o que fica no país. Tecnicamente é subsídio, mas eu uso isso. É o subsídio das empresas. Da exportação para o nosso consumidor brasileiro. Porque eu vendo lá fora mais caro do que eu vendo aqui, eu diminuo o custo fixo do produto interno e ajudo. Então, na exportação não atrapalha. E no caso do ovo, onde é o maior aumento de preços que a gente tem, por conta da quaresma e do calor, que espero que esteja terminando hoje com essa chuva, ele é um produto que ele subiu por conta da sazonalidade, mas ele exporta menos do que 1% do que a produção. Até porque os Estados Unidos, quando compra ovo do Brasil, não compra ovo para genética, né? Ele não compra para consumo. Não, agora está comprando. Abriu, porque está faltando lá. Excepcionalmente, que está faltando lá, pagando 10, 15 dólares a dúzia, mas o Brasil pode vender ovo para ser processado lá, mas essas vendas que cresceram 60% esse mês, elas cresceram sob uma base baixa que é menos do que 1% do que se produz. Então não faz nenhuma inflação, não deixa a carne do brasileiro mais cara. Isso não tenha dúvida, porque o maior consumidor e o mais importante do Brasil é o brasileiro. Ou seja, as exportações fortalecem a produção e estabilizam o mercado interno, né? Sem dúvida. Agora, como é que funciona essa dinâmica e qual a importância do comércio internacional para a segurança alimentar do Brasil? Você já mais ou menos deu essa pincelada, mas o que mais se poderia acrescentar nisso? Basta dizer, por exemplo, o caso da China. A gente vende 500 mil toneladas, mais de 350 são de pé de frango, que paga mais caro do que um peito de frango no Brasil. E que se ficasse... Lá é carne nobre, né? E se ficasse aqui, ia para a graxaria, para fazer óleos, gastando um recurso fantástico que agora vem para o Brasil para distribuir uma cadeia de 4 milhões de pessoas diretas e indiretamente ligadas. Então, esse é o bom da exportação. Eu, inclusive, no caso do frango, exporto muitas partes que sequer são consumidas no Brasil. Ricardo, para a gente concluir este bloco, quais seriam as medidas possíveis de se tomar para que esses preços dos alimentos possam voltar, se é que isso é possível, né, aos patamares anteriores? Bem, não dá para voltar muito porque os alimentos, o frango e o suíno já tiveram mais caro do que estão agora em outubro de 2020 e a gente esquece, né? E setembro de 2021. Estava mais caro do que está agora sem inflação. Então, eu não posso voltar lá, porque daqui a pouco vai ficar mais caro ainda. Não, mas o que a gente pode ter, eu falei isso para o governo... Temos patamares de um ano atrás, suponhamos. O que a gente fala para o governo, a gente aumentou porque aumentou o custo de produção. Baixa o preço das resinas, baixa o imposto de importação desses aminoácidos essenciais. O Brasil é dependente desses insumos, né? E não é dependente, mas ele ajuda a complementar. Por exemplo, a lisina, nós importamos 45% do que a gente consome. Pois mas quase uma dependência, 150 milhões de dólares. Então, e está sendo agora feito um aumento de tarifa e um dumping contra quem nos fornece. Isso são elementos que dão na veia. Se você tirar o ICMS de transporte, se facilitar elementos que são constituintes do custo de produção, é como tirar. Tirou o PIS/COFINS dos processados, dos chamados alimentos que têm linguiça, salsicha, nuggets. Menos nobres, digamos? Não é menos nobre, não. Ele só é processado. Ele tem mais um nível de processamento. Em vez de ser uma carne pura, ela é cortada em fatia e feito um empanado. Os empanados, eles podem baixar
mais de 10%, porque eles têm 9,25% só de PIS/COFINS no dia a dia. E poderia ser muito bem um alimento para uma criança no lanche da tarde. Está aí, então, a solução para baixar os alimentos é por aí mesmo, sempre foi, né? E parar a inflação, porque nós não fazemos inflação. Exatamente. Nós combatemos a inflação. Nós somos vítimas da inflação, de modo geral. O empresário é vítima, né? Nós vamos a um rápido intervalo, já retornamos entrevistando o Ricardo Santin, presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal. Até já. Você está assistindo o Jogo Aberto nesta noite de sábado, em que recebo aqui nos estúdios da TV Tarobá o presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal, entidade que representa os setores da avicultura e da suinocultura do país, dois dos mais pujantes segmentos do nosso agronegócio. Ricardo, com a crescente demanda mundial por alimentos e as discussões sobre sustentabilidade na produção de proteínas, quais são os principais desafios que o Brasil enfrenta para manter a sua competitividade, que o coloca como uma superpotência na produção de carnes, sem que isso comprometa a sua liderança global? Os desafios são estruturais, né? Você tem que ter melhores estradas, ferrovias. Nós trabalhamos aqui Ferroeste, ferrovia que venha para cá, para o Paraná e siga para Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Agora vem as novas concessões que vão permitir, no médio e longo prazo, aí, melhorar as rodovias. Melhorar os portos. Isso tudo influi na formação do custo e lá na frente na competitividade. Veja que nós estamos hoje 3 gerações de navios atrasados, 4 gerações. Hoje tem navio que não entra no Brasil porque não tem nem porto, nem berço e nem calado. E os atuais, em alguns casos, tem que sair com 70% de capacidade. Estamos atrasados, então, 3 gerações? Sim, sim. Quer dizer que melhoria e modernização nos portos também é para ontem. Essencial. É para ontem e mais do que isso, isso traria mais sustentabilidade, gasta menos combustível e faz eficiência. E a gente precisa também de um grande desafio de imagem, mostrar aquilo que a gente já faz. É só andar aqui no Paraná, é só andar no Brasil, ver uma floresta imensa preservada, tudo que a gente preserva, 66%. 66% do nosso país é preservado. Às vezes as pessoas me perguntam o mundo afora, como presidente do Conselho Mundial, e como é que é o caso da Amazônia e tal? Assim, deixa eu te contar uma coisa. O desmatamento foi de 9 mil quilômetros quadrados e nós preservamos 4 milhões e 100 mil quilômetros quadrados. É o que a gente faz no dia a dia. Mostrar o que a gente faz. É um trabalho de formiguinha lá no exterior, né? O bem-estar animal, acima de tudo, e com o cuidado do meio ambiente, cuidado com água, isso a gente e não há dúvida nenhuma, né, Ricardo? A gente sabe isso já há muito tempo, que essa imagem negativa lá fora do Brasil é vendida por interesses de grupos estrangeiros, de países que não querem enfrentar a competição do nosso produto que tem qualidade e tem preço, né? Sem dúvida. A ineficiência deles faz, por exemplo, que a Europa seja contrária ao acordo União Europeia-Mercosul. Pois é. Porque são ineficientes e não conseguem competir. Então, esse é o ponto. As pessoas falam mentiras em verdades. A gente precisa desfazer isso. Há um programa do governo chamado PANAGRO, transversal dos ministérios. A BP apoia, são mais 15 entidades. A gente tem andado o mundo afora. A PEX nos apoia muito em estar com Brazilian Chicken, Brazilian Pork, Brazilian Egg, Brazilian Breeders e Brazilian Duck, levando o nome desses produtos ao mundo e mostrando a verdade, que a gente produz alimento muito sustentavelmente. Agora, o mercado externo, né, Ricardo, tem sido cada vez mais disputado, é sobre isso que estamos falando, e novas barreiras comerciais estão surgindo com frequência. Agora, com o governo americano adotando essa postura protecionista sob a gestão de Donald Trump, que já foi assim lá no passado, no primeiro governo dele, mas agora a coisa está mais acirrada, implementando sobretaxas e restrições a importações para tentar, evidentemente, levantar a indústria norte-americana. Como isso pode impactar o Brasil, tanto negativamente como positivamente, na sua visão? Bem, negativamente são poucos os efeitos que a gente tem direto, já que a gente exporta somente carne suína com volumes grandes, agora está iniciando a complementar o ovo, e eles precisam do ovo, não vão fazer. Então, aliás, abriram uma exceção especial de exportação. A tilápia também é o maior comprador de tilápia do Brasil, mas não vejo taxar porque os volumes ainda são pequenos. Mas o que é negativo... E os Estados Unidos é superavitário em relação ao Brasil, né? Ele vende mais para nós do que nós para eles. Sem dúvida. E mais, assim, o que é negativo para nós é desestabilizar o mundo. Sim. Mas poderá ter também efeitos positivos, como aqueles países que estão sendo atingidos por essas tarifas, ou que vão ver uma ação recíproca, buscar no Brasil um parceiro mais fornecedor confiável. Nós somos o trust shoring, nós somos o parceiro de confiança. E estamos dizendo ao mundo isso.
Se você precisa de comida sustentável, de alguém que vai continuar a te fornecer nós podemos sempre, botar na sua mesa. Nós estamos aí para ser complementar à tua indústria local. Ricardo, o acordo, você mencionou agora de passagem, o acordo de livre comércio entre o Mercosul e a União Europeia, que teve agora uma formalização de um protocolo, avançou bastante, mas ainda está longe, né? Porque tem que ser votado nos parlamentos dos países, pelo próprio bloco como um todo. E encontra forte resistência de alguns países importantes. É o caso da França, por exemplo, a Itália, me parece, também está um pouco contrário. E, agora, diante das dificuldades com os Estados Unidos e da necessidade de diversificar mercados, essa negociação pode ser uma grande oportunidade para o Brasil, né? Aliás, até para os próprios europeus, né? Sim, eu ia dizer, é melhor para os europeus do que para o Mas já era bom para eles, agora vai ser melhor ainda. É melhor para eles do que para o Mercosul. Mas eu creio que vai ser bom para nós. A Europa é um grande parceiro, um parceiro estável nosso há muitos anos. Sim. Representa 4% das exportações, vai crescer 190 mil toneladas, 90 com osso, 90 sem osso, 25 de suínos, uma parte de ovo. Mas isso a gente respeita a posição desses que estão gritando lá, mas é pura protecionismo ineficiente antiquado. Eles estão ouvindo os seus produtores reclamarem, né? Produtores acostumados a receber subsídios dos governos. Né? Infelizmente é isso, mas a gente tem cota. Não acostumados com a competição. É uma besteira do europeu, porque tem uma cota, tem um limite. Claro. Havendo não é para inundar o mercado deles de produtos. Não tem como vender mais do que está ali estabelecido. Mas a ineficiência é tão grande que às vezes uma miséria dessa acaba prejudicando. Ricardo, além da União Europeia, quais são os outros mercados estratégicos que o Brasil tem buscado ampliar? Eu sei que você tem feito seu verdadeiro globetrotter, né? Pelo mundo, sempre foi desde que você está no comando da BPA, mas nos últimos meses isso intensificou, né? Você tem perdido o fuso horário, aí, trocado a noite pelo dia, para cumprir essa agenda internacional de ampliação de contatos com clientes, abertura desses novos compradores. Existe alguma região do mundo onde o setor de proteínas brasileiro pode crescer ainda mais nos próximos anos? O que você vislumbra? Na Ásia e na África. É onde a gente Ásia já é grande comprador, né? Já é grande comprador. Lá nós temos o maior comprador de suíno, que é a Filipinas. O de aves é a China. O segundo de suínos é a China. Mas você tem o segundo de aves, que é a Arábia, o Emirados Árabes Unidos, o Japão. Lá são grandes destinos, mas a África é quem mais vai crescer num médio prazo. A gente está focado muito nessa Ásia, que está crescendo. A gente ainda não vende nada para a Índia, que é a maior população do mundo, com 1,5 bilhão de habitantes. Pois é, por quê? Por causa da tarifa. Pelo protecionismo local. Não é problema sanitário. Não, já tem o CSI acertado. Já tem todas as liberações. Isso. O que não tem é tarifa, que é de 100% no inteiro e 30% no corte. Porque eles produzem muito? Muito pouco. E de que eles compram? Eles comem pouco, inclusive, com muitos vegetarianos, mas não é que são vegetarianos o país inteiro. Claro. Só 30% é que não come carne, mas quando tiverem acesso, mas crescem a 7%. Agora, nós estamos falando de 70% que come carne de uma população de 1,5 bilhão quase, né? E que não tem acesso, mas que está ganhando um crescimento de 7%. É um país que está em crise. Isso vai acontecer mais cedo ou mais tarde, e o Brasil foca neles para a gente crescer. Agora, Ricardo, já nos encaminhando aqui para o final da nossa conversa, o Brasil tem um histórico exemplar do controle sanitário da produção de proteína animal, mas temos aí ameaças no horizonte, né? O caso da gripe aviária, principalmente, né? E outras doenças, né, que sempre representam um risco. Como a BPA e o setor, de um modo geral, vem trabalhando para continuar garantindo a nossa biossegurança das granjas e frigoríficos, né, diante desse cenário de riscos que cada vez maiores, né? Haja visto o que aconteceu nos Estados Unidos agora, né? Mais de 15 milhões de aves foram abatidas por causa da gripe aviária. Né? Sem dúvida, a biosseguridade é a prevenção. Essa é a regra. Não receber visitas, você que é produtor não tem que receber visita de quem não precisa estar na tua planta, cuidar das telas, cuidar do dilúvio, fazer o que é preciso e proteger o seu plantel. O Brasil está livre de influenza aviária, nunca teve em aves comerciais. Sim. Pretendemos continuar assim. Houve os casos que aconteceram, foram mais no litoral, de aves migratórias, né? Aves silvestres e 3 casos de fundo de quintal. Mas mais do que tudo, estamos, inclusive, preparados para uma eventual ocorrência, com regionalização, com já situações de que, se eu tiver, a gente debelar o foco imediatamente. Mais de 120 países já trocaram os seus. É uma tensão permanente e constante. Total. Nossa e do governo federal. Isso aí, o ministro Fávaro renovou o estado de emergência. O secretário Goulart, o secretário Luiz Roa, têm andado o mundo inteiro
trocando certificados sanitários para garantir que a gente não pare a exportação, mesmo que tenha um caso um dia, se Deus nos ajudar, nunca venha. Amém. Mas vamos trabalhar nisso. Ricardo, a pergunta que não quer calar, né? Diante de todos esse cenário, especialmente da questão das doenças, né? Que afetam animais. A chegada de um surto de gripe aviária em larga escala no Brasil é uma questão de tempo? Não. Não é uma questão de tempo. É possível evitá-la sempre. Eu ia dizer, não vai chegar nunca em larga escala. Certo. O que pode acontecer é que um dia aconteça em um caso industrial, mas nunca em larga escala. Por que os Estados Unidos deixou acontecer? Deixou acontecer. Porque eles têm uma diferença de produção. Eles pegam água em rios, pegam água em lagos abertos. Certo. Nós temos uma biosseguridade diferente, cuidadosa. Isso é importante o telespectador saber que há realmente existe isso. Então não tem risco de ter larga escala aqui. Em casos esporádicos pode Sim, acontecer, claro. que vai ter efeito. Serão rapidamente mas debelados. Nunca serão debelados automaticamente, concentrados no raio de 10 quilômetros e não vai passar disso se um dia der aqui. Espero que não dê. Mas se der, estamos preparados, inclusive, para enfrentar isso. Nós já tivemos esses casos que você mencionou, em alguns pontos no Espírito Santo, no Paraná, Rio Grande do Sul, e que rapidamente, né, foram superados. Agora, Ricardo, para a gente encerrar, olhando para os próximos anos, quais são os principais objetivos da BPA para fortalecer ainda mais o setor e garantir que o Brasil continue sendo essa referência que nos orgulha muito, né, referência mundial, na produção de proteínas de origem animal? Bem, é a gente continuar trabalhando com sustentabilidade, com muita seriedade na biosseguridade, na segurança dos alimentos, tratando bem o nosso cliente, mantendo o brasileiro como principal cliente, né? E dizer para o nosso brasileiro, se orgulhe do agronegócio nosso. Nós somos protagonistas. Nos últimos 20 anos, aves, suínos e bovinos trouxeram para o Brasil 1 trilhão e 500 bilhões de reais de receita cambial. E que a gente tem que se orgulhar, como o francês se orgulha da champanhe, o italiano da Ferrari, nós do nosso agro, porque nós ajudamos o mundo e ajudamos a segurança alimentar global, além de garantir comida na mesa dos brasileiros. E além também de fazer toda a diferença na nossa balança comercial, né? Se não fosse o agro, o Brasil seria deficitário. Esse ano, né? Só aves e suínos vão colocar mais 25 bilhões, mais 13 bilhões e com o boi mais 25 bilhões juntos na balança comercial do nosso país. Ricardo Santin, presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal. Ricardo, muito obrigado por essa entrevista. Sensacional, como sempre. Caio, o Ricardo eu que agradeço. tem um conhecimento enorme para falar sobre esse setor tão importante para a economia brasileira, para a segurança alimentar do país, para a geração de emprego e renda, que esse é o mais importante ainda, né? Muito obrigado a você, Caio, pela oportunidade, por estar aqui no Jogo Aberto, a TV Tarobá por nos receber, poder comunicar essa mensagem ao Brasil e dizer, na verdade, da nossa fé, desse trabalho que é cuidar do agronegócio, produzir comida, fazer algo que nós somos vocacionados. Obrigado mais uma vez e que Deus abençoe todas as famílias. Obrigado a você também. Obrigado aos telespectadores, uma boa noite, ótimo domingo a todos e até o próximo sábado.